Oi pessoal, o nosso primeiro tema do nosso primeiro vídeo sobre a geopolítica internacional diz respeito à Turquia e é um assunto muito atual. Na semana passada, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan decretou que a antiga Catedral de Santa Sofia, depois Mesquita Azul, como é conhecida também até hoje, transformada em museu há algum tempo, vai ser transformada novamente em uma mesquita, em um local específico de adoração de uma religião em específico. O que isso significa numa trajetória turca um pouco mais ampla? É importante que a gente compreenda para entender por que é tão simbólica esta ação do Erdogan, no caso específico desse monumento que é um dos locais mais conhecidos da Turquia. A Turquia, só para a gente localizar um pouco melhor, se localiza nessa transição entre a Europa e a Ásia, e a atual Turquia, a Turquia republicana atual, a República Turca atual, ela é uma herdeira territorial do antigo Império Turco Otomano, que desapareceu ao final da Primeira Guerra Mundial. Com a queda do Império, além de o fim do seu domínio sobre áreas do resto da Europa, do Oriente Médio, surgiu uma Turquia republicana. E uma das especificidades dessa Turquia republicana é o fato de, mesmo que o país tenha uma maioria muçulmana, uma maioria islâmica, os sucessivos governos da República Turca, desde então, sempre aplicaram uma doutrina de que o Estado turco deve ser laico. Isso não exime as críticas aos governos turcos do século XX, que tiveram um grau bem considerável de autoritarismo, principalmente com as minorias, e teremos um capítulo específico aí na discussão sobre a relação da Turquia com os curdos e com os armênios. Mas especificamente sobre a forma do Estado turco, ele se manteve sempre muito laico. O que significa isso? O Estado separado da religião, por mais que a maioria da população turca seja muçulmana. O Erdogan, o atual líder turco, entrou no poder no início dos anos 2000 e ele redirecionou a política turca para outro sentido. Isso é importante a gente ter em mente. E qual é o problema disso? São duas coisas principais. De um lado, o Erdogan faz parte dessa lista cada vez maior de líderes contemporâneos que, mesmo com o voto, com a chancela do voto, vão corroendo as instituições das democracias lentamente, mas não sem que haja uma percepção internacional, há um acompanhamento, mas lentamente vão corroendo as instituições dentro do país, subordinando a si próprio toda a máquina do Estado e todas as instituições que serviriam para controlar o seu poder. Então o que o Erdogan fez na Turquia, que é o que o Putin fez na Rússia, Chávez na Venezuela e outros tantos exemplos, foi colocar a seu dispor o judiciário, o legislativo e uma parte grande do exército. Então a Turquia lentamente nos últimos anos deixou de ser uma democracia e se transforma cada vez mais numa autocracia liderada pelo Erdogan, o que é grave. Além disso, o que coloca mais ainda lenha nessa fogueira desse problema é o fato de que o Erdogan rompe, lentamente, mas rompe, com a tradição laica do Estado turco republicano, que já vem de 100 anos, colocando cada vez mais em pauta uma mistura do islamismo nas próprias leis do país, rompendo, manchando a laicidade do Estado turco, o que também é grave. Ele tem vocalizado a ideia de que o verdadeiro turco é o turco muçulmano, vinculando uma nacionalidade não a uma cidadania que respeita as leis turcas, mas uma nacionalidade vinculada a uma religião específica. E a gente sabe que tipo de reverberação perigosa que isso pode ter. Além disso, o Erdogan, no caso da Turquia, ele também vocaliza um discurso de nostalgia com o período em que a Turquia era o centro do Império Turco-Otomano, que acabou há 100 anos, praticamente. Então é mais um sentido em que ele rompe com o caráter laico da República Turca, tentando trazer de volta um discurso de glória do passado do Império Turco-Otomano. De certo modo, com essa concentração no poder que ele tem, ele vai se transformando, como se brinca, num novo sultão turco. Essa comparação, por mais que seja um pouco
engraçada, de forma bizarra, mas faz certo sentido, por conta do tamanho da colonização do Estado turco que ele liderou. Não quer dizer que não haja contestação a isso. Por mais que a Turquia seja um país hoje em que não há liberdade de expressão total para criticar o Estado ou a própria religião islâmica, em 2013 houve grandes manifestações contra ele, quando ele quis transformar a Praça Taksim no centro de Istambul em um empreendimento privado com uma arquitetura duvidosa que lembrava o Império Turco Otomano. A contestação a ele atingiu um outro nível em 2016, quando uma facção do exército que é contra ele, de uma forma autoritária, tentou dar um golpe militar no próprio Erdogan. Só que ele mobilizou a outra fatia do exército a seu favor para reprimir esse movimento. Isso mostra que o exército politizado não é a solução para acabar com um líder autoritário, como no caso da Turquia. Desde essa tentativa de golpe contra ele em 2016, ele girou ainda mais o parafuso do autoritarismo, fechando ainda mais o regime, o governo, e dos novos ingredientes disso foi o que ocorreu então semana passada com o decreto em que ele afirma defender que o museu atual, né, da Mesquita Azul, Hagia Sofia, seja transformado novamente numa mesquita, transformando o maior símbolo, talvez, da Turquia como paisagem, como aspecto do espaço, em um símbolo carimbado com o islamismo. Ou seja, ao fim e ao cabo, isto é carimbar a Turquia com um islamismo vinculado a ele próprio, Erdogan. Obrigado, pessoal, pela atenção.